Ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como já é habitual, e comigo hoje tenho Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a greve que ontem se fez sentir no país. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho fez esta quinta-feira um elogio muito forte aos trabalhadores que não fizeram greve na quarta-feira, considerando que é gente que está a lutar por Portugal. Eu penso que esse elogio não faz muito sentido, porque não reconhece um direito fundamental constitucionalmente garantido aos trabalhadores e, sobretudo, procura, a meu ver, colocar uma barreira para um descontentamento muito grande de todos os trabalhadores. Hoje em dia não são só os trabalhadores da indústria e do setor primário que estão descontentes. De facto, nós assistimos nesta greve a uma adesão muito grande, o que demonstra que há, de facto, aqui um sinal de grande descontentamento que o Primeiro-Ministro tem que considerar, a meu ver, com outra perspectiva, porque eu acho que é um sinal muito negativo para aquilo que são as políticas do Governo. Foi um cartão vermelho ao Governo? Não foi um cartão vermelho, foi pelo menos um cartão amarelo. E além da grande adesão que houve a esta greve, há um facto novo, a meu ver, que são as grandes manifestações à porta da Assembleia da República, o que demonstra aqui, mais uma vez, que além do protesto propriamente dito da greve, há também um sinal de grande descontentamento da sociedade civil para com os políticos e para com os órgãos de poder. E esse é um sinal que o Governo também tem que saber ler e tem que tomar as medidas necessárias para que, de uma vez por todas, a sociedade civil perceba que temos um problema que só todos vamos conseguir resolver e que, enquanto não houver essa confiança no poder político, vai ser muito difícil ultrapassarmos os desafios que temos pela frente. E, de facto, aquilo que marcou ontem o dia de greve geral foram precisamente os desacatos à porta da Assembleia da República, que culminaram em detenções e também em violência. Não, de facto, ontem as imagens foram imagens muito fortes, porque fez-nos lembrar a Grécia. E, de facto, com outros elementos da evolução económica do país e com esta crescente tensão social, muitos de nós perspectivam já que, eventualmente, no curto prazo, Portugal irá viver momentos tão violentos, momentos tão duros, de grande descontentamento, como hoje podemos ver na Grécia. Acha que poderemos chegar a esse ponto? Eu penso que, se não houver um sinal positivo do Governo, no sentido de mostrar preocupação social, demonstrar que está a reconhecer estes sinais de descontentamento da sociedade, eu penso que este descontentamento vai aumentar e que a violência também poderá aumentar nas ruas, não só à frente da Assembleia da República, mas por todo o país, e isso, de facto, será um sinal muito negativo para aquilo que é a tradicional imagem do país, que é uma imagem pacífica. E eu acho que isto também traduz uma quebra muito grande de confiança entre as pessoas e o Governo. O que é que estes manifestantes, e precisamente falou há pouco, cada vez assistimos mais a manifestações à porta da Assembleia da República, de facto tem sido uma realidade. Nas diversas manifestações a que temos assistido ao longo deste ano, vemos e constatamos que terminam sempre à porta da Assembleia da República. De facto, isto quer dizer o quê? Ou podemos interpretar, digamos assim, isto como? Eu acho que isto traduz simbolicamente a perda de confiança da sociedade civil e dos cidadãos relativamente ao poder político. Porque a Assembleia da República é o símbolo por excelência do poder político e estas manifestações significam fundamentalmente uma grande manifestação de desconfiança para com o poder político em geral, não só o Governo, mas eu diria todos os políticos, e isso é extremamente preocupante, porque enquanto não houver de novo o restabelecimento dessa confiança, vai ser muito difícil este Governo conseguir continuar a implementar um conjunto de medidas que nós já sabíamos que iriam ser medidas muito impopulares, mas que eram necessários algumas delas ser tomadas, mas que com esta quebra de confiança o Governo dificilmente vai conseguir continuar a implementar essas medidas. E esse, de facto, vai ser o grande problema que temos no futuro. De facto, também foram muitas as vozes que se fizeram ouvir e que se manifestaram contra estes desacatos, nomeadamente Cavaco Silva condenou os desacatos, considerando que este é o tipo de violência de pessoas apostadas na destruição, que querem destruir a sociedade, pelo que não há tolerância possível. O Ministro da Administração Interna elogiou a postura do contingente que guardava a Assembleia
da República, verbeando contra o que descreveu como meia dúzia de profissionais da desordem. Depois, o secretário-geral do PS condenou também os episódios de violência junto ao Parlamento, salientando que a CGTP nada teve a ver com os incidentes após a manifestação e que a polícia agiu de forma adequada. Não, eu acho que há que separar, de facto, o que é o direito da manifestação e da manifestação pacífica, embora muito afirmativa, como têm sido as últimas manifestações em Portugal, daquilo que é a violência. Mas a violência também tem que ser perspectivada em dois patamares diferentes. Nós sabemos que há hoje grupos organizados que vão para as manifestações para criar violência e depois há a violência que resulta do descontentamento e de uma certa reação das pessoas à presença excessiva da polícia na rua. E como, de facto, as mensagens do Governo têm sido mensagens muito negativas, muito críticas relativamente às manifestações, e até mensagens como a de hoje do Primeiro-Ministro, que desconsidera o direito à greve e o exercício da manifestação do direito à greve pela parte dos trabalhadores, também estas afirmações contribuem para despoltar uma violência que, a meu ver, tem que ser rapidamente parada, sob pena de termos aqui uma situação de grande insegurança e de grande instabilidade social, que é a todos os títulos muito negativa para o país. Estas declarações podem também ser interpretadas como um apelo do Primeiro-Ministro a que os trabalhadores não adiram às greves. Mas eu acho que isso tem um efeito contrário, não é? Porque se eu não reconheço o direito à greve e se eu não demonstro que respeito o exercício do direito à greve, que é um direito constitucionalmente garantido aos trabalhadores, indiretamente eu estou a dizer, vão para a rua. Porque se vocês se não é lícito ou se não é pelo menos admissível que exerçam esse direito à greve, o que vai suceder é que as pessoas, de uma forma ou de outra, vão entender, bom, então se eu não posso fazer greve, vou manifestar-me na rua, manifestando assim o meu descontentamento perante a situação que nós hoje vivemos e, como sabemos, há neste momento cada vez mais portugueses que vivem numa situação económica muito difícil e que naturalmente projetam nas ruas esse seu descontentamento. Muito bem, para darmos por terminado este tema relativo à greve geral de ontem, já sabemos que esta nota de destaque foram, de facto, os episódios de violência junto ao Parlamento. No entanto, como é que se pode interpretar esta greve geral que ontem vimos que pôs o país a meio gás, nomeadamente destaque para os transportes, que a maioria esteve apenas com serviços mínimos e alguns com adesão total? Pois, eu penso que vale a pena realçar de novo a grande adesão à greve em todo o país. Em termos de uma análise global do resultado dessa greve, mais uma vez também afetou fundamentalmente os setores, o setor público, mas também com uma grande adesão no setor privado, apesar de as dificuldades económicas e das restrições para se prescindir de um dia de trabalho das pessoas que fizeram greve. O que demonstra é que as pessoas hoje já não acreditam nos caminhos que o país está a trilhar. Sentem que estão num ciclo de pobreza, sentem que todos os sacrifícios feitos até agora não estão a dar o resultado prometido e, como tal, há de facto cada vez mais um desejo de que haja novas políticas e haja uma nova esperança que, de uma vez por todas, quebre este ciclo de pobreza e consiga restaurar um ciclo de prosperidade para todos os portugueses. Muito bem, então aqui esta pequena nota sobre a greve geral que ontem se fez sentir no país e também ontem ficou a saber-se que a taxa de desemprego aumentou, está agora nos 15,8%, níveis históricos. Níveis históricos e também com um dado que para nós é muito preocupante porque 40% deste desemprego está na região norte. O que demonstra que o tecido tradicional económico português, que como sabemos está muito localizado aqui no norte, está a passar por momentos muito difíceis. E sem emprego não se consegue sair da crise. Sem diminuir esta taxa de desemprego, nós sabemos que não vai haver criação de riqueza. E além de não haver criação de riqueza, vai haver um aumento do déficit orçamental, porque aumentando o desemprego, o que nós vamos ter é a necessidade de cada vez mais aumentarmos a parte do orçamento para os subsídios de desemprego dos trabalhadores sem emprego e, portanto, entramos de facto aqui num ciclo que não tem saída. E juntando a estes dados do desemprego, os dados também da quebra do produto interno bruto, que já sabemos que também vai cair, temos de facto aqui um ciclo de pobreza e o Governo não pode ignorar este ciclo e, sobretudo, não pode dizer que isto está de acordo com aquilo que era expectável, porque ainda neste verão, na festa do Pontal, o Primeiro-Ministro anunciava que 2013 iria ser um ano de retoma. Como é que as pessoas reagem quando veem neste momento cada vez mais desemprego, mais sacrifício, mais pobreza? É evidente que as pessoas depois vão manifestar-se para a rua, isso é evidente.
Ouvimos também hoje Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, dizer que não são os governos que criam empregos. Os governos não criam emprego, mas têm à sua disposição um conjunto de políticas que são importantíssimas para a criação de emprego, desde logo na criação de confiança aos investidores nacionais e internacionais para investirem em Portugal, mas também um conjunto de políticas públicas, designadamente através de um investimento público com qualidade e reprodutivo, que possa sustentar esta dificuldade do setor privado em Portugal aguentar o funcionamento da economia portuguesa, porque nós temos que ser realistas. A nossa economia neste momento, a nossa economia privada neste momento está extremamente fragilizada e as vozes que se levantam hoje, mesmo dentro do Partido Social Democrata e mesmo dentro do PP, é de que sem investimento público, sem apoios públicos, vai ser muito difícil a economia portuguesa superar este momento de dificuldade que atravessa. É um momento difícil, mas que 2013 também não se avizinha melhor. Não, pelo contrário. Aliás, nós vivemos hoje um paradoxo de estarmos a aprovar um orçamento e de estarmos com políticas públicas seguidas por este governo em que ninguém acredita. Porque todos os dados do INE, do Banco de Portugal, do Conselho Económico e Social dizem que esta estratégia política e estas medidas que estão a ser tomadas pelo governo vão criar uma situação ainda pior em 2013. Ainda há pouco referiu que estes indicadores que há pouco vimos na greve e os desacatos e a violência, em tudo se assemelhavam àquilo que se passou também na Grécia e que ainda se passa. Não, aliás, nós vivemos quase que a papel químico a mesma situação de evolução económica e social que vivemos na Grécia e, portanto, já sabemos como é que isto vai acabar. O que é estranho é que o Governo, apesar de saber como é que isto vai acabar, procura, com estas declarações dos seus responsáveis, fingir que nada acontece. Ora, as pessoas que estão no dia-a-dia a viver estas dificuldades, quando veem essas declarações dos responsáveis políticos, naturalmente que ficam ainda mais indignados e perdem ainda mais a confiança naqueles que lhes propuseram um determinado caminho, que disseram façam estes sacrifícios porque no curto e médio prazo vão ter estes benefícios e, afinal, esses sacrifícios não param e os benefícios nunca mais chegam. E, aliás, Portugal foi o país que sofreu a maior queda do PIB entre os Estados-membros da União Europeia. É verdade, e também com o Banco de Portugal, no seu último relatório trimestral, a anunciar uma recessão de 1,6%. Em 2013. Recessão significa que não vai haver crescimento e, portanto, todos os dados económicos traduzem uma realidade, ou projetam uma realidade em 2013 ainda pior que em 2012. Se juntarmos a isto o grande impacto nos orçamentos das famílias do aumento do pacote fiscal, é hoje possível para muitas famílias projetarem que a partir de 2013 vão estar tecnicamente falidos, porque o valor dos compromissos que têm todos os meses não vai ser possível de cobrir com os vencimentos da família, que vão ser muito diminuídos com a gravidade do pacote fiscal, que a partir de 1 de janeiro de 2013, mensalmente nós vamos nos aperceber e viver. Muito bem, Ricardo, muito obrigado pela sua presença.